Eu sou o Luiz Felipe, eu tenho 16 anos e eu estou no terceiro ano de multimídia do Nave Rio. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um dos meios de comunicação que vem mais crescido nos últimos anos. E é claro que eu estou falando do podcast. É muito simples ter um, e todo mundo que tem um dispositivo de áudio, como um microfone ou até mesmo um celular, pode ter. Hoje eu vou aqui ensinar para vocês como fazer o seu próprio podcast e subir ele para o Spotify. Então, se você quiser saber como mexer em softwares gratuitos como o Audacity, ou então entender o que é o Cashbox e um RSS, vem comigo. Para começar o nosso tutorial, quero apresentar para vocês um software livre chamado Audacity. Ele é muito fácil de se utilizar e, como todo software livre, ele é gratuito. Vamos lá. Essa é a interface inicial do Audacity. Você vai vê-la muitas vezes durante o seu processo de gravação do seu podcast. Antes da gente começar a gravar, a gente tem que checar uma coisa, que é este pequeno painel aqui. Nós temos que checar se o dispositivo de áudio está em MME, se o microfone é o que a gente vai utilizar, se ele está em 2 canais de gravação para ter em modo estéreo, e o alto-falante que a gente vai ouvir o resultado da gravação do nosso podcast. Vamos lá? Para a gente começar a gravar, a gente aperta esse botão e o Audacity vai começar a gravar tudo que a gente está falando. Você consegue ver aqui em cima o painel de volume para a gente ver se o volume está bom, ou se está muito alto, ou se está muito baixo, ok? Nós gravamos, estamos satisfeitos com o que gravamos, então apertamos em parar. E agora a gente pode reproduzir o que a gente acabou de gravar para ver se está tudo tranquilinho. A gente pausa. E quando nós terminarmos de fazer tudo o que temos que fazer aqui, nós vamos em Arquivo, Exportar e exportar como MP3. A gente coloca um nome muito bom dentro de uma pasta que nós escolhermos. Vou colocar aqui, podcast sobre arte moderna. Ok? Nós salvamos. Se quiser colocar dentro da etiqueta dos metadados algum dado teu, seu nome, o nome da faixa, caso você esteja gravando algum podcast que seja de representante de alguma faixa, você pode colocar, ok? Demos ok. E nós vamos lá para a pasta que nós escolhemos. Aqui na pasta podemos ver que o nosso podcast está aqui, são e salvo, e a gente pode passar para a próxima parte do nosso tutorial. Agora vamos começar com a criação de um perfil e um feed de RSS. Mas o que é um RSS? Ele serve para receber as atualizações que você vai fazer no seu podcast e ele distribui para todas as plataformas que você cadastrar. Tem vários feeds de RSS pela internet afora, como, por exemplo, o mais famoso, o Anchor.fm. Mas hoje eu vou usar o Cashbox. Ele tem a versão tanto para desktop quanto para celular. Para fazer o cadastro, a gente pode usar tanto uma conta da Google ou então utilizar as outras redes sociais, como Facebook e Twitter. Aí fica a seu critério. Então passamos para a próxima parte. Após criar a sua conta, a gente vem aqui no canto superior direito e vem em Estúdio de Criação. Aqui no Estúdio de Criação nós temos a aba de canais do Cashbox. Como você pode ver, eu já tenho um podcast chamado Felicast, mas nesse tutorial nós vamos criar um do zero para você entender mais ou menos como funciona. A gente clica aqui em New Channel e vamos para Free Channel. Aqui nós temos que colocar o título do nosso podcast e, como dito anteriormente, o nosso podcast teste vai ser sobre arte moderna. Nós temos que adicionar uma descrição e é muito importante que você coloque um resumo sobre o que você vai falar para que as pessoas se interessem pelo conteúdo do teu podcast. Então nós vamos escrever aqui, podcast sobre arte moderna e seus conceitos, ok? O e-mail, você pode utilizar o e-mail da sua preferência, eu vou colocar um genérico. O autor, o seu nome, vou colocar o meu. E o copyright é a marca, então a gente coloca o nome do podcast. Ok? Nós temos a língua que nós vamos falar dentro do conteúdo do podcast. Nós vamos falar em português. E aqui temos as tags. As tags são muito importantes dentro de qualquer plataforma de podcast, porque ela categoriza onde o seu podcast vai ser encontrado pelos usuários. Então, como nós estamos falando de um podcast sobre arte moderna, nós vamos começar colocando artes
nós podemos colocar cultura, sociedade e cultura, e como final, educação, ok? Essas são as tags que o seu podcast se encontrará para usuários que procurarão sobre esses tópicos. E aqui você especifica se você falará sobre um conteúdo explícito ou não, que é recomendado para maiores de 18 anos. Como não é o nosso caso, nós não vamos marcar. Leia o termo, concorde com ele, e vamos acabar a criação do nosso podcast por aqui. Após a criação do nosso podcast, a gente tem que vir aqui na aba de edição. Aqui nós temos muitas informações interessantes, entre elas a que a gente precisa. O nosso RSS. Nós vamos copiar e usar daqui a pouquinho, pois será muito importante. Aqui embaixo nós temos a parte de edição, caso você precise editar alguma coisa que você escreveu no passo anterior, ok? Mais uma coisa muito importante, dentro do Spotify, nós precisamos de uma arte de capa para o nosso podcast, senão ele não é aceito. Então nós vamos clicar aqui e vamos selecionar uma imagem. Ok? Pode ser a sua escolha. Dando OK, e ela vai aparecer aqui, correto? E vamos salvar as escolhas. Ok? Então voltaremos aqui e veremos que a nossa imagem está aqui bonitinha. Logo abaixo da aba de canais, nós temos a aba de episódios, que vai ser onde você vai fazer o upload do seu áudio, para que você possa subir o teu primeiro episódio do podcast, ok? Então, é bem simples e fácil de fazer. Nós vamos aqui clicar em novo episódio. Essa é a seção de upload do Castbox e ele te possibilitará transformar o seu primeiro episódio do podcast em realidade. Ele suporta arquivos de áudio do tipo WAV, MP3, MP4, AAC e M4A. E o tamanho máximo é de 400 MB. Ou seja, você vai poder trabalhar bastante no teu podcast sem nenhum problema. Então, arrastando o áudio que a gente colocou no início do nosso tutorial, a gente abre a aba de edição de episódio. Aqui a gente vai poder colocar as informações do episódio que a gente vai postar. Então vamos começar pelo título. O título vai ser conceitos básicos sobre arte moderna. E a gente tem que adicionar a descrição. Então ele tem que resumir o nosso episódio em poucas palavras. Então vamos lá. Início da arte moderna. Ok? Só um exemplo. E a gente tem que adicionar a qual canal esse episódio vai ser publicado. No nosso caso, vai ser podcast sobre arte moderna. A gente pode agendar o dia que ele será publicado. No nosso caso, hoje. Ok? E a gente tem o prefixo URL. O que acontece com ele? Ele é para caso você utilize outro sistema de analytics além do Castbox. O que é um sistema de analytics? Ele vai analisar quantas pessoas visualizaram o teu podcast, quantas pessoas se inscreveram no teu canal, mas o Castbox em si, ele já nos fornece esses dados. É para caso você esteja usando outro podcast analytics, tipo o Google Analytics, alguma coisa assim, ok? Novamente, nós temos que falar se o nosso conteúdo é explícito dentro deste episódio. Caso não marque. Caso sim, marque. E agora nós vamos para publicar. E aqui nós temos o nosso primeiro episódio funcionando bonitinho. Agora nós vamos partir para a parte de dar continuidade do nosso podcast dentro do Spotify. Indo no site Spotify for Podcasters, será possível a gente colocar o nosso podcast criado no Castbox dentro do Spotify através do link de RSS que nós pegamos mais cedo no tutorial, ok? Então vamos começar clicando no Get Started aqui no site, ok? Aqui no Spotify a gente pode criar a conta utilizando o Facebook ou com a Apple, ou então a gente pode usar o nosso e-mail pessoal ou de trabalho, o que fica a seu critério. Então passamos para a próxima parte. E aqui estamos na página inicial do Spotify para podcasters. A partir daqui a gente vai para o canto superior esquerdo da nossa tela e teremos a opção adicionar o nosso podcast. A gente vem aqui e teremos a opção de adicionar o nosso RSS feed, ok? A gente clica aqui e nós colamos o link de RSS que nós copiamos lá atrás. Ele vai analisar
E aqui está, o nosso podcast sobre arte moderna. Nós vamos para a próxima etapa e ele vai verificar dentro do nosso e-mail nos enviando um código. Eu não vou passar dessa etapa, pois só se trata de um podcast teste. Após isso, ele irá participar de uma análise do pessoal do Spotify para ver se não há nada fora dos eixos com o teu podcast. Se tiver tudo tranquilo, você será aprovado e você poderá postar vários e vários episódios dentro do teu próprio podcast no Spotify, ok? Então, é aqui que eu me despeço. Eu gostaria de agradecer de coração a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui e que tenha sido fácil para você criar o seu próprio podcast de sucesso. Eu espero todos vocês lá no Spotify. Muito obrigado e bom dia da criatividade para todos vocês.